Olá, gente. Estamos aqui em Colônia do Sacramento, interior aqui do Uruguai, e é por aqui a nossa parada de hoje. Cheguei aqui tem alguns poucos minutos, agora é 12:30, então eu tô procurando um restaurante que eu já olhei no Maps e estou indo para lá porque nosso primeiro ponto já vai ser um restaurante. Vamos almoçar bem, para a gente poder curtir o dia. Eu resolvi fazer um bate-volta aqui em Colônia do Sacramento. Pelas minhas pesquisas e pelo que eu conversei com as pessoas em Montevidéu, eles me disseram que isso era mais que suficiente, já que não há- a cidade é muito pequena. Se você olha no Google Maps, você vê uma cidade muito pequena e então, por conta disso, também não tem tantas coisas assim. Eu escolhi vir para a Colônia do Sacramento porque é uma cidade extremamente histórica e vocês vão entender ao longo do vídeo o porquê que ela é uma cidade tão histórica, tão importante e a sua relação com o nosso país, o Brasil. Porque sim, há uma relação histórica entre Colônia do Sacramento e o Brasil e a gente vai entender isso um pouco melhor ao longo do vídeo. Então é isso, fica aqui no vídeo porque só está começando. Uma cidade pequena, mas com uma história imensa. Disputada por séculos entre portugueses e espanhóis, essa joia às margens do Rio da Prata guarda um dos centros históricos mais bem preservados da América do Sul. Caminhar por aqui é como entrar em um livro antigo. As ruas de pedra, as fachadas coloniais, o farol, as muralhas, tudo parece ter sido congelado no tempo. No vídeo de hoje eu te levo para conhecer Colônia del Sacramento, um dos destinos mais encantadores do Uruguai e que cabe direitinho em um bate-volta. Tem história, tem paisagem, tem pôres do sol inesquecíveis e eu vou te mostrar tudo isso Bom, agora. escolhi esse restaurante aqui, que na verdade é uma churrascaria, mas optei por experimentar por massas. Aqui no Uruguai é bastante comum que churrascarias vendam também opções de comida italiana. E como eu já tinha provado o churrasco ontem, lá no Mercado do Porto, em Montevidéu, hoje eu resolvi provar as massas aqui no Uruguai que ainda não tinha provado. Então, vamos ver como é. E para isso, para acompanhar, eu pedi uma cerveja Patrícia, que é uma das cervejas mais populares aqui do Uruguai. Eu já tinha experimentado em Montevidéu. Achei uma boa cerveja e optei por pedir novamente. O Uruguai é um país que ele foi formado de uma maneira muito diferente dos outros países aqui da América Latina. Aqui no Uruguai era um território de disputa entre Brasil e Argentina, e ora esse território pertencia à Argentina, ora esse território pertencia a Portugal, e Colônia do Sacramento era palco dessas batalhas. Colônia do Sacramento era a menina dos olhos de ouro, acho que é assim que falam, né? É, da Argentina e também de Portugal. Ambos os países tinham muito interesse aqui nessa cidade e em todo o território uruguaio, mas especificamente aqui em Colônia do Sacramento havia um interesse especial, digamos assim. E aqui foi palco de muitas e muitas batalhas, por isso que é uma cidade histórica e atrai turistas do mundo inteiro. Estando aqui algumas poucas horas, já deu para escutar diversos idiomas, italiano, inglês, não só o espanhol. Para vocês terem noção da importância do centro histórico de Colônia do Sacramento, esse espaço já foi tombado como Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco em 1995. E aqui conta muito da história da formação desse território, mas também dialoga com a Argentina e com a história do Brasil.
Estamos entrando agora aqui na Calle de los Suspiros, ou em português, Rua dos Suspiros. Essa é uma das ruas mais importantes aqui da cidade. Ela é, como vocês podem ver na imagem, uma rua com bastante irregular, é difícil de andar aqui e as casas muito baixinhas. É perceptível, a gente, como eu falei para vocês, ora esse território era português, ora esse território era espanhol. E aqui na Calle de los Suspiros é possível ver claramente a diferença disso, porque a arquitetura das casas não mentem. Desse lado, do meu lado esquerdo, são casas portuguesas, do meu lado direito tem casas espanhóis. E por que que eu digo que é fácil de perceber isso? Porque vejam essas casas aqui, a estrutura dela, como é, né? A gente percebe que ela é mais estruturadinha. E olha esse lado daqui, da Calle de los Suspiros, que são casas portuguesas. A gente já tem casas mais rebaixadas, com menor estrutura e também um material de qualidade mais duvidosa. Essa diferença acontece aqui entre essas casas do lado espanhol e do lado português, porque aqui em Colônia do Sacramento a gente fica muito, muito próximo da Argentina. Basta atravessar o rio. Inclusive, há muitas pessoas que vêm visitar a Colônia do Sacramento vindo de Buenos Aires, atravessa de ferry e vem para a Colônia do Sacramento, e então começam a entrar no Uruguai. Mas também tem as pessoas que vêm e fazem o trajeto contrário, saem de Montevidéu, passam por Colônia do Sacramento, pegam o ferry e vão para a Argentina. Então, essa proximidade com a Argentina permitia com que as pessoas aqui conseguissem materiais para a construção com muita facilidade. Então, eles traziam muitas coisas da Argentina, que já era um país mais estruturado, já era uma região mais desenvolvida, então eles traziam esses materiais e faziam essas construções. Diferente aqui dessa parte portuguesa, porque havia muito mais dificuldade de trazer as coisas do Brasil para cá, então era necessário com que as pessoas aqui tivessem que improvisar os materiais para fazer suas construções. Então, por isso é tão perceptível a diferença para as casas espanholas e as casas portuguesas. Uma curiosidade interessante aqui da Calle de los Suspiros é que ela recebe esse nome, segundo a lenda, porque os condenados à morte aqui na cidade vinham aqui para dar o seu último suspiro. Eu acredito que, bom, se essa lenda é... Primeiro que eu não sei se essa lenda é verdade ou não, tá? Mas se ela for verdade, eu acredito que muito disso se deve por essa vista incrível aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse é um dos principais pontos turísticos aqui de Colônia do Sacramento. Nessas ruínas existia um convento e atrás dele este farol, que até hoje é sempre muito bem conservado, como vocês podem ver. Não há nenhuma mancha, absolutamente nada em relação a desgaste. Estou me aventurando agora aqui entre os matos e as pedras, num lugar nada projetado para ser acessível para os turistas. Não é uma crítica, realmente não foi feito para isso. Apenas uma viela ali que eu descobri, fui entrando e cheguei até aqui. Eu estou me aventurando agora porque eu quero tocar no Rio Prata. Vamos lá. É um rio bastante, a cor da água bastante barrenta, né? Como vocês já puderam ver. Como eu havia dito para vocês antes, muitas pessoas ou vêm de Buenos Aires para cá de ferry, ou algumas pessoas fazem o inverso, saem do Uruguai para a Argentina, passando por Colônia do Sacramento de ferry. E logo aqui, aproximando aqui ao máximo da câmera, vocês conseguem ver, aqui está o ferry, né, a passarela, o ferry. Desse outro lado aqui, a gente não consegue ver,
mas desse outro lado aqui do Rio Prata já é Buenos Aires. Não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, eu acho que não, tá muito longe. Ah, agora sim. Bem lá no finalzinho, tem um ferry vindo de Buenos Aires aqui para a Colônia do Sacramento. Olha só o ferry vindo de Buenos Aires aqui já bem mais pertinho da gente. Olha como ele é rápido também, hein? Inclusive, quem acompanhou os vídeos em Montevidéu conheceu o meu amigo búlgaro. A gente se conheceu em Montevidéu e ele fez esse trajeto de ida e volta. Ele veio de Buenos Aires aqui para o Uruguai, conheceu aqui Colônia do Sacramento, depois seguiu para Montevidéu, onde a gente se conheceu. E ele retornou para Buenos Aires fazendo esse mesmo trajeto, veio aqui para a Colônia do Sacramento, pegou o ferry e voltou para a Argentina. A gente vai tentar ir lá depois para conhecer um pouquinho, mas pelo que eu já soube, funciona com uma dinâmica muito semelhante à de aeroporto internacional. Então você vai fazer todo aquele trajeto que você faz no aeroporto internacional, com toda aquela fiscalização, tudo a mesma coisa de um aeroporto. É o mesmo nível de rigor, é o mesmo nível de fiscalização, funciona tudo na mesma lógica. Pronto. Agora já posso dizer que eu toquei sim no Rio Prata. Tá bem geladinha, mas acho que para um dia de calor tá bem gostoso. Esse aqui é o portão da cidade murada, a cidade histórica aqui de Colônia do Sacramento. Ela é feita dessa maneira justamente para proteger essa região de ataques. Lembre-se que quando começamos esse vídeo eu falei a você que Colônia do Sacramento é uma cidade extremamente histórica e aqui foi palco de muitas batalhas entre Brasil e Argentina. É curioso perceber que este canhão, por exemplo, na verdade toda a estrutura, né, mas esse canhão, utilizando ele como exemplo disso, ele não está virado para a parte do litoral, como é bastante comum. Ela está virada justamente para a cidade. Percebam por esse outro ângulo, aqui nós temos a cidade, enquanto o Rio Prata está aqui deste outro lado. Vou dizer uma coisa para vocês que talvez surpreenda, tá? Apesar da fama que Punta del Este tem, eu acho Colônia do Sacramento mais bonita, tá? Pronto, falei. Eu tenho achado Colônia do Sacramento mais bonita. Não estou dizendo que não vale a pena conhecer Punta del Este, mas Colônia do Sacramento é uma cidade muito charmosa. É uma cidade que mantém toda a beleza da sua arquitetura histórica, tudo muito bem preservado, tudo muito bem cuidado. E, sinceramente, é uma covardia aquilo, competir com a beleza de uma Rambla para o Rio Prata. E se por um lado, quando a gente estava lá em Punta del Este, o clima não ajudava muito, aqui em Colônia do Sacramento já não é possível dizer o mesmo, porque olha, o sol tá forte. A previsão do tempo era de um clima de 21, 22 graus, parcialmente nublado. E é bem verdade que existem algumas nuvens, mas olha só que tá muito mais pré-ensolarado, tá muito calor hoje. Tá muito calor mesmo, mas, bom, prefiro assim do que chovendo. Para
Para você que está se perguntando por que esse território era tão disputado por portugueses e espanhóis, né, Brasil e Argentina, muito disso se deve por uma questão estratégica. A Colônia do Sacramento foi fundada pelos portugueses, né, através do Brasil. E isso porque, como eu falei para vocês, logo aqui do outro lado está Buenos Aires. E aí era o local estratégico para os portugueses se defenderem dos espanhóis aqui na época colonial, já que você estaria numa cidade que era de frente para Buenos Aires e ainda tinha o acesso aqui pelo Rio da Prata. Uma outra coisa muito interessante dessa época é que, apesar de não ser aberto ao público, há relatos que aqui em Colônia do Sacramento existem túneis subterrâneos que ligam grandes casas de pessoas importantes da época, aqui a Colônia do Sacramento, a quartéis militares. Infelizmente, esse não é um roteiro aberto para o público, não sei porquê, porque eu acho que seria muito interessante, mas há muitos relatos disso, de que esses túneis, sim, de fato, existem por aqui. Apesar do passeio ainda está continuando, ainda tem algumas coisas aqui para visitar em Colônia do Sacramento. Mas já é possível dizer para você que Colônia do Sacramento deve ser uma parada obrigatória para você colocar no seu roteiro se você está em Buenos Aires ou se você está em Montevidéu. É uma cidade que dá para você visitar tranquilamente em um único dia. Você não vai precisar mais do que isso para conhecer a cidade. É uma cidade muito pequena, então você não vai precisar mais do que um dia para visitar. Então, se você está em Buenos Aires ou se você está em Montevidéu, não pretende conhecer muito a Argentina, ou que você que está na Argentina conhecer o Uruguai, mas pela proximidade vale a pena você conhecer pelo menos Colônia do Sacramento. Aqui atrás de mim está nada mais, nada menos do que o estádio Alberto Suplicy, que é a casa do Plaza Colônia, uma equipe da primeira divisão do Campeonato Uruguaio. No momento que estou gravando este vídeo, a equipe está ocupando a 5ª colocação da competição, está fazendo aí uma boa temporada. Já o estádio, confesso que não parece muito estádio de equipe de primeira divisão de campeonato nacional, né? Isso aqui facilmente dava um estádio de campeonato baiano. Aqui na região do estádio também costuma servir para grandes shows aqui da cidade. Estão montando o palco, eu não sei se é exatamente para hoje ou para amanhã, mas já dá para ver que estão preparando aqui o espaço para um show, provavelmente hoje. Aqui na região do estádio também tem esse espaço onde sempre acontecem shows e outras apresentações culturais por aqui. Então, se você estiver vindo, vale a pena dar uma conferida na programação cultural da cidade. Vocês podem ver aqui logo no fundo que já estão fazendo a passagem de som e logo mais vai ter show por aqui. Quando eu falo sobre a segurança aqui do Uruguai para vocês, eu tô falando disso aqui, ó. Já imaginou no Brasil você simplesmente sair e deixar o carro com os vidros abertos? Impossível, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso passeio aqui por Colônia do Sacramento.
Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de conhecer essa cidade. E, como eu disse, se você vier aqui no Uruguai, não deixe de conhecer Colônia do Sacramento, porque eu tenho certeza que você vai se encantar com o charme dessa cidade. Se você gostou deste vídeo, aquele discurso de sempre para ajudar o canal, né? Deixa aqui o seu joinha, se inscreve aqui no canal e deixa aqui também nos comentários a sua opinião sobre essa temporada aqui no Uruguai, que se encerra no vídeo de hoje. E, claro, agora começam os preparativos para a próxima temporada, que já está bem pertinho. Um abraço para vocês e até a próxima parada.